brevíssimas, e veio a falecer com complicações cardíacas no começo dos anos 90. Mandou sua imagem, que é essa própria, e depois mandou a imagem da casa que ele mora no além com toda a sua família. Pode passar o próximo. Olha que beleza. O que é que nós estamos esperando para morrer? Essas imagens vêm confirmar as psicografias no Brasil, recebida pelo médium Francisco Pedro Xavier, que psicografou o primeiro livro relatando a existência das cidades espirituais, com o nome de Nosso Lar, de autoria de um espírito chamado André Luiz, que descreve que no além os espíritos se reúnem em sociedade e não têm uma vida aleatória, sem sentido. Eles se organizam e vivem em cidades com tecnologia e com trabalhos contínuos e constantes, inclusive para ajudar o progresso da Terra. Essas informações todas têm uma parecência imensa com as transcomunicações recebidas na Europa. Vamos passar o próximo. Aqui o laboratório do mundo espiritual, à esquerda, Schweigers Alter, aquela física que aparece junto de Jungerson, do além, e ali os homens espirituais trabalhando em desenvolvimento de conhecimento do além. Com certeza, alguma contribuição para o mundo dos vivos. Próximo. Aqui o primeiro fato do além. Um pesquisador de transcomunicação, Hans Heckman, estava internado aqui nos Estados Unidos, perto do Canadá, um mês de internamento e os remédios não resolviam o seu problema. Os espíritos mandaram fax e dizem: a doença está mascarada com outro sintoma. E o médico do além está mandando um novo medicamento e fazendo um diagnóstico diferente. Ele tomou as medicações informadas pelo além e uma semana teve alta. A consulta foi de graça. E muitos fatos vieram. Aqui o espírito da Madame Curie, prêmio Nobel, que descobriu os raios-x com o seu marido. A Madame Curie, claro que morreu mais velha. A maioria dos espíritos aparecem com uma fisionomia rejuvenescida, tomando a forma que mais gostaram quando viveram sobre a Terra. Foi recebida pelo grupo de transcomunicação de Luxemburgo, pela televisão. Próximo. A primeira imagem de movimento do mundo que nós elegemos para ser a capa do nosso livro é uma pesquisadora de nome Hannah Bushback, que fez pesquisa de vozes nos anos 70, antes da sua morte. Morreu com 74 anos e aparece aí com fisionomia rejuvenescida. É uma imagem em movimento e ela faz o movimento com os lábios e constrói o sorriso. Os especialistas em idiomas paragudos da Alemanha descrevem que ela pronuncia a palavra Liebe, em alemão, que quer dizer amor. Depois dessa imagem em movimento, os espíritos trouxeram imagens com voz e outras com movimento simultâneo. Aqui uma imagem com o computador, recebida lá em Vinique, que começa com o nome, Nunes trouxe Débora. Ou seja, a gente estava comentando sobre a destruição das florestas. Naquela época já desenvolvia um trabalho sobre paz ambiental no Brasil e já era envolvido com as questões do meio ambiente. E comentando sobre as chuvas ácidas, que tinha destruído parte das florestas alemãs devido à poluição que vai para a atmosfera, levada pelas indústrias, com comportamento irresponsável, consumo do mundo. E quando nós chegamos lá, os espíritos trouxeram uma mensagem falando que as florestas têm protetores e incentivando a gente a trabalhar para preservar o planeta. Um pesquisador, Adolfo Rubens, não sabia que a gente estava comentando isso a 2 horas de viagem no carro. E quando entramos na casa dele, a mensagem já estava na tela do computador. O próximo. Aqui o primeiro contato com o computador do mundo chegou na Floresta Negra com Manfred Borner, na Alemanha. Era um amigo dele, Rafa Amador, que provocou nele um enorme choque. Primeiro ele deu o código, era um amigo dele de nome Klaus Gunther, e que diz assim: Manfred, sei que você não acredita em nada do além, porque o Manfred era materialista, profundamente materialista,
mas eu consultei sua ficha espiritual e você morre em breve. O Manfred tomou um susto e ele mandou 4 mensagens depois. Primeiro disse um dia, depois disse um mês e depois disse um ano. O Manfred conta que preparou sua família e no dia da previsão da morte não saiu de casa. Mandou prevenir até o telhado porque era acidente e ficou com medo. Para a surpresa dele e dos amigos, o Manfred não morreu naquela data e 2 dias depois recebeu a mensagem do seu colega do além dizendo: Manfred, como eu poderia provar a você que eu sou eu se não fizesse com você uma brincadeira no além? E o Manfred descobriu que ele era um rádio amador que fazia surpresas desagradáveis, fazia brincadeiras, pregava peças aos seus amigos. Mais tarde, o Manfred disse que essa mensagem foi assim designada para poder transformá-lo. Hoje ele é um conferencista internacional desse assunto, mudou totalmente o seu conceito sobre vida e morte e não se diz mais materialista. O próximo. Aqui um fenômeno extraordinário chamado transcomunicação do tempo, que ocorreu na cidade de Chester, com um pesquisador inglês, professor de economia da escola de segundo grau em Harvard, Ken Webster. Eu conheci Ken Webster no primeiro Congresso Mundial de Transcomunicação, depois nos tornamos amigos e conseguimos traduzir esse livro para o idioma português com esse título: Os Mortos que Comunicam por Computadores. Ken Webster recebeu durante 4 anos, quase 400 mensagens por computador de um espírito que dizia ter vivido no século XVI e que estava morando na sua casa, num chalé em Chester, em Dodderstone. O Ken Webster não tinha nenhuma informação sobre esses fenômenos e um certo dia viu uma mensagem estranha no seu computador. E quando ele acessou, o conteúdo veio, ele tomou uma enorme surpresa, porque no meio de uma poesia tinha uma frase: apanhe suas coisas e vá para fora daqui. Essa é minha casa, você está reformando sem minha autorização. E ele resolveu fazer umas perguntas e recebeu respostas desagradabilíssimas. Meses depois havia um diálogo. E aquele ser misterioso que acessava o seu computador, sem ele saber porquê, lhe surpreendeu dizendo: eu conversei com meus amigos aqui, eu vivo em 1521, você está me enganando dizendo que vive em 1994, como se você fosse um homem do futuro. E nós aqui, em 1521, estamos convictos que você é um fantasma que está assombrando a minha casa. O Ken Webster responde a ele que tinha a mesma conclusão sobre isso. Depois de um bom tempo, os dois concluíram que ambos estavam vivos, com 400 anos de diferença no tempo. Quando eu fui traduzir esse livro para o Brasil, Ken Webster exigiu que eu colocasse a interrogação no final do título. E eu lhe perguntei: por quê? Você não tem dúvidas? Ou você tem certeza? Ou você tem alguma dúvida de que é espírito? Ele disse: o título original do meu livro é Plano Vertical, o Vertical Plane em inglês. Ele aprendeu com essas experiências, conversando com vários amigos da universidade que se envolveram nessas experiências, de que nós temos uma visão de tempo como se fosse linear e um tempo que passa no horizonte. E se o tempo não for horizontal? Se o tempo for vertical? E se ele não for em linha reta, se ele for espiral? Quem determina que o tempo seja linear e horizontal? Conceitos humanos? Se o tempo for vertical e for circular ou fazer parte de um processo contínuo, diferente da linha reta, for uma espiral, nós temos uma relação completamente diferente com o tempo. É difícil a gente entender que alguém pode estar no passado vivendo no mesmo tempo. Mas todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em regressão e memória. Dos fenômenos de hipnose que hoje fazem parte da ocupação de muitos terapeutas e psiquiatras que usam a reencarnação como base terapêutica, regredindo a memória de seus pacientes.
A pergunta é, quando você regride a memória,